capítulo 1, né, seu versículo 18. Glória a Deus. Versículo 18 de 1 Coríntios. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? E aonde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vendo nesta noite, meditando a palavra de Deus no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, em diante, onde nós vemos que Paulo, glória a Deus, é chamado apóstolo, não por vontades de homens, mas pela vontade de Deus, pela vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo, o nosso Deus que não perde batalha, o nosso Deus que é o autor e consumador da vossa fé, o nosso Deus que é grande, um Deus que é santo, um Deus que é maior. Meus irmãos, nós vemos que nesses últimos dias o diabo está trabalhando de uma forma tremenda na vida, na mente de muitos que se diz crentes, que se diz servo do Senhor, porque um dos primeiros trabalhar que o diabo está trabalhando na mente do ser humano em gerais é que não precisa estar lá na igreja, é que não precisa estar no culto todo dia, que não é preciso estar na igreja direto. A Bíblia Sagrada vai nos dizer em sua palavra, no seu Jesus Cristo: congregai-vos todos moradores da terra. Alguém pensa que para congregar é congregar em casa, confunde congregar e agregar. Agregamos em qualquer lugar, se agregamos em casa, se agregamos numa rua, em qualquer lugar. Agora congregarmos, nós congregamos aonde tem um templo constituído, lógico, pela mão humana, assim para adorar a Deus, um templo que é consagrado como casa de oração, casa de adoração ao seu Jesus Cristo. Então nós vimos que todos que eram chamados para Deus, todos que foi separado para Deus, era para fazer a sua vontade, fazer a sua obra. E muitos que dizem que é chamado por Deus, separado por Deus, quer fazer a sua própria vontade, andar conforme a sua própria consciência, andar conforme os seus próprios deleitos, não mais conforme a vontade de Deus, porque ser salvo é ser separado, é ser salvo, é separado deste mundo, das coisas do mundo, para os caminhos de Deus, para a obra de Deus. Isso é ser salvo, isso é salvação, é por meio da palavra de Deus. Ninguém alcança a salvação
invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor deles e nosso. Porque, irmãos, santos, que é santos, separados, escolhidos, aonde que o santo tem que invocar o nome do Senhor? Aonde é que os santos do Senhor tem que estar? É na casa de Deus. E ser santo, irmão, não é ser melhor do que ninguém, mas é ser verdadeiro crente em Jesus Cristo, separado das coisas desse mundo para as coisas novas, porque o Evangelho é boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo é novidade para todos que nele crê no Senhor Jesus. Aí nós lemos a palavra do Senhor no versículo 18, aonde a carta de Coríntios, Paulo fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Para os que perecem, irmão, que perecer é este? É as pessoas que estão perecendo no mundo pecado, estão preferindo os bares, as noitadas, as prostituição, os enganos, as mentiras, os seus próprios, estão afogados nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios deleites, na sua própria sabedoria, sabendo que a sabedoria humana não tem semente alguma, mas a sabedoria que vem de Deus é o que nos fortalece e nos alimenta e nos prepara para morar no céu de glória. Porque para os que perecem é loucura. O Evangelho para os que não estão na presença de Jesus é loucura. Alguém chega a ser: esses crentes são loucos, pregando para meia dúzia de crentes. Esses crentes são loucos, está toda a igreja orando, pregando, evangelizando, dizendo que está ganhando almas, não se diverte, não vive a vida. Quem diz que viver a vida, irmãos, é viver conforme a sua própria vontade, conforme os seus próprios prazeres? Ganhar a vida não é ganhar o mundo inteiro, porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação? O que adianta o ser humano ganhar riquezas, carros, bens materiais, sucesso, fama e tudo isso e não te levar à salvação, levar para o inferno? É isso. Porque a Bíblia diz que nós, salvos, porque nós somos salvos, nós temos que ter certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, entrega a nossa vida para Jesus, entrega o nosso caminho ao Senhor, então nós confiamos no Senhor, nós somos salvos pelo Senhor, separados. É isso, é salvação, é separar o homem do mundo, é separar do mundo, tirar do mundo e colocar para sentar no meio dos príncipes, que é eu e você, aonde nós estamos, na casa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra da cruz, que é cruz? É renúncia. É o Evangelho da cruz, muitos não querem mais. Por isso que você, se vê alguém dizer: eu não gosto daquele lugar, observa se realmente está pregando a palavra de Deus. Porque aonde tem a palavra de Deus, quem não ama a palavra de Deus se torna inimigo de Deus. Porque quem não ama a palavra da cruz, a palavra do Evangelho, do arrependimento, da renúncia, esse não ama a Deus. Porque quem ama a Deus ama a sua palavra. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus, como diz o Evangelho de João, do seu capítulo 8, versículo 40.
Siga, toma a sua cruz, carregue a sua cruz e siga-me. Jesus não obriga, irmãos, ninguém. Hoje, uma quarta-feira, um culto de ensino, libertação, é salvação para os que nele creem. Muitos não querem estar, irmãos, aprendendo da palavra de Deus, porque é melhor aprender da palavra de Deus do que nós aprendemos de palavras humanas, porque a Bíblia, ou a palavra que o pastor está pregando, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando com o seu povo, é a boca de Deus falando com a sua igreja, é a boca de Deus falando com a sua noiva, é Deus preparando o povo para morar no céu, é Deus preparando um caminho para alguém para o céu de glória, porque hoje nós já estamos vivendo os últimos dias desta terra, porque daqui uns dias ninguém vai mais poder mais gerar filho, vai querer mais gerar. Por quê? Porque já estão criando até bonecos no lugar de crianças. Isso é sinal da vida de Cristo. Por exemplo, a mulher que não pode ter filho, dota uma boneca lá, aí diz assim: essa boneca fala, essa boneca se mexe, essa boneca chora. Uma certa mãe levou a mãe daquele boneco, que diz que é mãe de boneca, que Deus chamou nós para gerar, multiplicar, é filhos, não é plásticos. E hoje nós estamos vivendo, isso é o último dia, é o cumprimento da palavra de Deus. Alguém vai ser trocado por um robô. Será que você vai querer estar aqui na terra para ver isso? É sofrimento eterno. Então nós temos que se preparar, buscar a presença de Deus, enquanto tem tempo de nós buscarmos e ir para a presença de Deus, enquanto nós temos fogo de vida para adorar a Deus. Aí a mãe disse assim: olha, leva meu bonequinho para o doutor, para o médico, para o posto de saúde, porque está com depressão, está com ansiedade. Já se viu aonde nós estamos chegando? E muitos dão risada daquilo, porque acha normal. Normal não é, irmãos, mas é cumprimento da palavra de Deus. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai buscar a sua igreja, para os que perecem, para os que estão perecendo no mundo do pecado, no mundo da mentira, no mundo do engano, no mundo da prostituição. Isso é normal. Para quem está perecendo no mundo da vaidade, isso que nós estamos pregando é loucura. Para que isso? Bíblia. Precisa disso não? Precisa. Nós não precisamos não só disso, mas nós precisamos de Jesus Cristo. Que muitos aí a primeira coisa que vai dizer: isso é culpa de fulano, está acontecendo isso é culpa de ciclano, que está. Tem culpa de ninguém. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Isso vai ter que acontecer. A Bíblia diz que nós devemos estar atentos a todos os sinais no céu e debaixo do céu, porque vai acontecer coisas espantuosas que o ser humano vai olhar para o lado todo. Mas meu Deus, por que está acontecendo isso? Porque isso eu nunca achei que isso ia acontecer, não. Eu achava que isso era loucura dos crentes. Porque a Bíblia diz que a palavra da cruz, a palavra do arrependimento, a palavra do evangelho, a palavra da salvação, a palavra do verdadeiro arrependimento, lá do evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, arrependei, que é chegado o reino de Deus. Isso é loucura para que estão perecendo na vaidade, no engano. Mas diz assim, Paulo fala: é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a palavra de Deus é poder de Deus para salvar, poder de Deus para transformar, poder de Deus para libertar, poder de Deus para curar, poder de Deus para tirar o mal e colocar o bem dentro de você. E quando se fala de mal, não é só uma enfermidade não, mas pensamentos maldosos, coisas ruins que tem plantado dentro do coração, e Deus colocar coisas boas dentro de Deus. Quando alguém aceitar Jesus como Salvador por meio da sua palavra,
e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Quando Jesus Cristo voltar, Jesus raiar nas nuvens, aí você vai ver onde é que vai ficar a sabedoria humana. Aí você vai ver o que vai acontecer com a sabedoria dos sábios, a sabedoria terrena. Porque a Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento. A graça é de Deus, o conhecimento que vem de Deus, por meio da palavra de Deus, não a graça humana, não a graça dos engraçadinhos, mas a graça de Deus que nos cobre todo dia e nos traz a misericórdia do Senhor. E a sabedoria, não sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus por meio da palavra de Deus, por meio da palavra do Senhor. É por isso que muita gente não quer servir a Deus. Por quê? Porque servir a Deus verdadeiramente tem as suas exigências. A palavra de Deus tem suas exigências. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Porque para entrar no céu tem que andar de acordo com a palavra de Deus. E muitos querem ser crentes, servir a Deus, mas quer continuar na mesma roupa velha, quer continuar na mesma prática velha de falar mal dos outros, criticar os outros, quer continuar na mesma prática velha, carregando as mesmas bagagens velhas do Egito, os mesmos costumes velhos do Egito. É como aquele povo ali estava no caminho da terra santa, da terra prometida, mas estava pensando lá na terra do Egito, pensando lá nas coisas reais do mundo, pensando nas coisas reais passadas, pensando nas culturas reais do Egito, os costumes velhos, velho, a roupa real não deixa, devassidão, prostituição, engano. O Egito representa o mundo. Quando nós saímos do mundo, nós não estamos mais no mundo, nem o mundo vai estar, não. Nós estamos no mundo, mas nós estamos fugindo das coisas do mundo. Nós estamos de passagem, porque quando nós aceitamos Jesus, o mundanismo tem que sair de dentro de nós. O espírito do mundanismo tem que sair de dentro do crente. E às vezes o crente está dentro da igreja, mas o mundanismo continua dentro dele. É por isso que quando alguém olha e diz assim: mas por que tantos vazios nas igrejas? Porque tem tantas pessoas, poucas pessoas. É porque o mundo vai ainda estar dentro dele ainda. Porque quando o mundo sai, o mundanismo sai de dentro da pessoa, a primeira coisa que a pessoa trabalha na vida da pessoa é o Espírito Santo de Deus. É que nem na vida do irmão. O irmão trabalha, mas no dia que tem a folgazinha que dá para estar na casa de Deus, o Espírito Santo de Deus já toca lá: eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus. Se nós não recebermos um milagre dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, nós vamos receber em casa. É difícil. Se não ser curado dentro da igreja, vai ser curado na rua. A não ser que vá um homem de Deus evangelizar e Deus, pela sua infinita misericórdia, curar. Porque Deus é Deus. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Aí destruirei a sabedoria dos sábios. Ah, Jesus! Quanta gente que se acha sábios o suficiente. E não existe, irmãos. Sabedoria humana não tem serventia para Deus. A sabedoria que aprova a Deus é a que vem do alto, que vem dele, por meio da sua palavra. É disso que Paulo está ensinando. É isso que a carta de Coríntios primeiro está falando, versículo 19. E o versículo 20 diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os crentes, ou seja, em outras traduções vai dizer homens de fé. Salvar o homem de fé, o ser humano de fé, que é o mesmo significado, é o mesmo sentido de crente. Aleluia. E se tiver outra tradução, voltando para a mesma palavra. É por isso que Deus aprova salvar quem? Os crentes em Jesus Cristo. Os crentes acham que são salvos. Nossa, eu sou salvo em Jesus, eu creio nisso. Porque se eu não crer na minha salvação, se eu não crer na salvação por meio da palavra de Deus, que está adiantando eu pregar a palavra de Deus? Que está adiantando eu estar na casa de Deus?
salvar os crentes pela loucura da pregação. Quantas pregações do crente fiel a Deus? Mas isso é loucura ali, a loucura daquele doido. Para que a loucura daquela? Para que aquele doido gritar tanto? Você vê que a palavra de Deus vai dizer: clama a mim, responder cheia, você achou e coisas firmes e ocultas que tu não sabe. Que é clamar, é gritar mesmo, é gritar em voz alta, é clamar a Deus mesmo, clamar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua voz, de toda a tua força, é clamar a Deus mesmo com alegria, clamar a Deus com súplica, sabendo que Deus vai responder o teu clamor. O cego Bartimeu, que nós estávamos naquele caminho, ele estava gritando, a multidão que estava seguindo Jesus estava dizendo: esse louco aí está gritando para quê? Será que ele é louco? Será que ele pensa que Jesus é surdo? Será que ele pensa que Deus é surdo? Será que ele pensa que Jesus não ouve ele? Aí a primeira coisa que ele disseram assim: cala-te que ele não te ouve. Cala-te que ele não te ouve. O cego Bartimeu não deu ouvido para o diabo que estava ali, que ali era a voz do inimigo. O Bartimeu não deu ouvido à voz de multidão, não. Ele deu ouvido à voz de Deus. Ele deu ouvido à voz do Senhor Jesus Cristo, porque ele sabia que se ele clamasse mesmo com sinceridade, Deus ia salvar. O Senhor ia curar, ia dar a sua visão novamente. E ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, o que queres que eu te faça? Que eu veja. Quanta gente, irmãos, que não, olha só, tem gente que precisa enxergar o espiritualmente. Paulo, para ele enxergar o espiritual, precisou ele ficar cego do físico, dos olhos físicos, para ele poder enxergar o espiritual. Tem gente que é assim, irmãos: ah, Deus não pega ninguém no meio do caminho. Pega, quando não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com a verdade, está perseguindo o povo de Deus, perseguindo os escolhidos de Deus. Deus vai pegar no meio do caminho, sim, assim como pegou Paulo lá na sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Paulo, quando estava ali no caminho de Damasco, perseguindo o povo de Deus, Deus teve um encontro com Paulo, olha, no meio do caminho, pegou na beira do caminho, carro fica em pezinho, viu uma luz resplandecente. Aí quando Paulo vê aquela luzona, que Paulo cai com o rosto em terra, em pó, aí o que acontece? Paulo disse assim: quem é esse? Quem és tu? O Senhor disse assim: eu sou quem tu me persegues. Aí Paulo disse assim: ah, Senhor, mas eu não te persigo. Aí o Senhor Jesus: mas tu persegue os meus pequeninos, porque quem persegue a uns dos meus pequeninos, persegue a mim. O povo é de Deus, irmão, é pequeninos do Senhor, é a mina dos olhos do Senhor. O Senhor conhece cada um. Deixa o louco pregar a sua loucura mesmo, deixa os crentes com a sua loucura, pregando o evangelho da loucura. É loucura mesmo para você que está perecendo, mas lá naquele grande dia, quando nós estivermos salvos em Jesus Cristo, lá no paraíso, ao lado do Pai, aí você vai ficar que nem aquele rico que estava ali, o rico de Lázaro. O rico disse assim: ah, pai Abraão, manda aí que Lázaro vai prendendo a pontinha do dedo e coloca na saliva da minha língua, na ponta da minha língua, porque aqui está atormentado, aqui é lugar de tormento, aqui está seco. Ô pai Abraão, mande que Deus me envia um dos anjos até a terra. Está lá em Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 33. Diga lá para avisar para meus irmãos não vir para cá, porque aqui é lugar de tormento. Aí a resposta do Abraão, a resposta de Abraão foi essa: olha só, aqui nós não podemos fazer nada, aqui entre nós tem uma separação, aqui entre nós tem uma parede aqui que brinda nós. Eu não posso passar por esse lado para fazer nada por você, e nem você pode vir para cá para se assaciar, porque tudo que tu queria, tu adquiriu na terra, porque tu tinha riqueza, tudo que tu queria, teu dinheiro comprava. Já que esse pobre Lázaro não, ele não tinha dinheiro, ele vivia desejando as migalhas que caíam na tua mesa. Então aqui, tu não tem salvação, tu está aí no sofrimento eterno. Pô, manda lá os anjos ir até lá e avisar meus irmãos: olha, lá já tem Moisés, que é simbolizado ao pastor, e lá tem os profetas. Se o teu irmão, tua família não ouve a Moisés e tão pouco aos profetas, como menos vão ouvir a mortos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Se aqui
Então foi para lá, é tempo perdido, não adianta, mas não tem mais volta. É por isso que a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. É por isso que é um privilégio ainda ter uma igreja que ainda prega a palavra de Deus, que não prega apenas a placa, mas prega a verdadeira placa, que é a palavra do Senhor Jesus. Porque quem vai salvar não é a placa, quem vai salvar não é a religião, quem vai salvar não é o pastor, quem vai salvar é Jesus, por meio da fé, a palavra de Jesus Cristo. Tem muitos que vêm ainda da ignorância. Aí diz assim, só que vai ser salvo é na igreja. Não, irmãos. Vai ser salvo é a igreja de Cristo. A igreja é o pé de Cristo, que estão ali reunidos, juntos, somando juntos, que estão na mesma fé, na mesma obediência à palavra de Deus. Isso é que vai salvar. É por meio da obediência à palavra de Deus. Porque aonde muitos sabem, vai dizer assim, que adiantou tanta minha sabedoria? O que adiantou tanta sabedoria? É como também diz lá no capítulo 7, versículo 21. Nem todos que disse ao Senhor entrará no reino do céu. Um vai dizer assim, mas eu não preguei, teu nome eu profetizei, eu não tinha muita sabedoria para pregar. Se foi meu nome, não foi no teu, ou foi da tua própria sabedoria, não foi da minha. Então isso vai ser destruído, a sabedoria humana. Glória a Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? E onde está o inquiridor deste século? Porventura tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo, visto com na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O mundo não conhece a Deus, não, irmãos. E eu amo a Deus, conhece Deus sim, não conhece nada. Se conhecesse a Deus, se amasse a Deus, como diz, eu amo Deus sim. Deus está para mim, Deus é meu primeiro lugar, nada. Deixa de ser mentiroso, para de ser falso. Deus é em primeiro lugar. Se Deus fosse em primeiro lugar, a primeira coisa que eu ia trocar, deixar de ir para a igreja para ir para a balada. Se Deus fosse em primeiro lugar, não ia deixar trocar de dobrar o joelho, falar com Deus que está na prostituição, no engano, na mentira. Se Deus fosse em primeiro lugar, não estava no meio de panelinha de reunião com o diabo, estava numa casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Eu preciso de Deus, preciso estar na igreja, não preciso. Está lá, Evangelho de João 8,47, que é Deus tem que estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Eu ouvo em casa. Irmãos, o diabo tem enganado muita gente, e com isso aí vai levar muita gente para o inferno. Muitos vão queimar no inferno por não entrar por meio da palavra de Deus. É por isso que muitos não querem congregar com o pastor Cleide. E muitos já foram correr porque não querem ouvir mais a palavra de Deus. Eu achei que a igreja do pastor Cleide era assim. Não é do pastor Cleide, não é de Deus. A palavra do pastor Cleide é de Deus. A palavra é do Senhor Jesus Cristo. Eu posso mudar, mas Deus não pode mudar, não. Deus não muda. Alguém negócio assim, pastor, você precisa mudar. Pastor, você tem que mudar o jeito de pregar. Você tem que fazer uma coisa mais diferente para atrair o povo, para trazer o povo, para encher a igreja de povo, de dizimistas, de ofertante, a encher a igreja se abençoar. E o que adianta a igreja estar cheia de gente, mas vazio de Deus? Adianta o quê? Não adianta nada, porque tem muitas portas que estão cheias, mas é light, é um evangelho fácil, é um evangelho coach. Não se prega mais a palavra de Deus, porque aonde não tem mais a palavra de Deus, há uma multidão acompanhando, irmãos. Porque aonde tem a verdadeira palavra de Deus, ninguém quer. Porque eu não estou pregando para fazer multidões, mas para fazer discípulos para o Senhor, separar salvos, para no dia que Jesus Cristo voltar e dizer assim, os crentes daquela igreja vai subir junto, vai para o céu de glória, morar ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o título de pastor que vai salvar, não, irmãos. Não é título de missionários que vai salvar, não. Não é o tempo de crente que vai salvar, não. Que vai salvar é a palavra de Deus. Que vai salvar é o Senhor. Credencial não vai salvar. Eu tenho minha credencial de pastor, posso ter meu diploma,
mas isso não vai me salvar. O que vai me salvar é a obediência à palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus e pregar ela como é para ser pregada. É loucura para você que está perecendo no mundão, colocando desculpa para servir a Deus. Eu não vou não porque hoje está chovendo, eu não vou hoje porque tem poeira, eu não vou porque é longe. Aí tem uma balada lá no quinto do raio, lá no quinto dos infernos, não. E por que não vai adorar a Deus? Às vezes a igreja não dá nem 1 quilômetro e não vai. Ah, vou procurar mais perto de casa. Não é não, irmãos. Não procura uma igreja mais perto de sua casa. Procura uma igreja mais perto de Deus. E a igreja que é mais perto de Deus é aquela que está pregando a palavra de Deus como ela é. Porque a palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus ela não falha. O homem muda, o homem falha, mas Deus não muda. Deus não falha. O homem muda, mas Deus não muda. O homem falha, mas Deus não falha. O homem engana, mas Deus não engana. É simples assim. Porque o versículo 25, para me encerrar, do capítulo 1 de Coríntios, vai dizer: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque muitos podem achar que é loucura a palavra de Deus, que é loucura isto, mas isso é mais forte do que a sabedoria de homem, porque no homem não tem nada. Então é o tempo de você que ouve correr para os pés de Jesus Cristo, não correr para pé de placa, não correr para trás de multidão. Eu vou para uma igreja tal porque tem muita gente. Não, irmãos, não corra atrás de multidão, corra atrás de Jesus. Não siga a multidão, siga Jesus. Ah, é pecado multidão? Não. Ah, porque Jesus andava, onde Jesus andava, a multidão andava seguindo. Mas alguém já observou o que a multidão fazia? A multidão sempre tinha alguém ali que estava ali na beira do caminho sozinho, sofrendo, e a multidão dizendo: não, para com isso. Ele não te ouve não, está lá, o cego Bartimeu estava sofrendo. E a multidão tentou impedir do cego Bartimeu receber o milagre de Deus. A multidão estava seguindo Jesus, enquanto aquela mulher de fluxo de sangue estava ali, querendo tocar em Jesus, na hora de Jesus, e Jesus disse assim: alguém me tocou. A multidão: não, Jesus, ninguém te tocou não. Como é que você vai dizer que alguém te tocou, sendo que a multidão te oprime, a multidão te esfrega? Porque às vezes a multidão, irmão, está apenas para acompanhar, está apenas para seguir, mas não está para servir, não está para obedecer à voz de Deus. A multidão muitas vezes quer impedir de alguém que está sofrendo. Lá no mundo do mundanismo, a multidão está impedindo. Então isso quer dizer o quê? Que nem toda multidão quer dizer que é aprovado por Deus. Que nem todos que estão, nem todas as casas cheias é Deus que está lá. Assim como nem todos os templos que estão vazios de pessoas, não quer dizer que Deus não esteja lá. Porque tem lugar que tem poucas pessoas, mas tem Deus, tem a presença de Deus. Assim como tem lugares que tem multidão, pode ter Deus, mas também tem lugares que tem multidão, mas não tem a presença de Deus. Que Deus se afastou de lá, pastor, como é que eu vou saber que Deus se afastou de lá? Você não vai saber. É quando começa as reuniões do diabo. É você quando começa a ouvir conversas. É quando você vê que lá está virando ninho de Satanás. Então é isso que é o lugar que não tem mais Deus. Porque aonde tem a presença de Deus tem paz. Aonde tem a presença de Deus tem cura. Aonde tem a presença de Deus tem libertação verdadeiramente. Amém? Glória a Jesus Cristo. E vamos estar sobre os vossos pés, orando e agradecendo a Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é fiel, que é todo poderoso.